Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com a nossa leitura, o livro Crie o Mundo que Você Quer Ver, de Kenneth Reagan. E hoje nós vamos estar iniciando o capítulo 9, cujo título é Crie o Mundo que Você Quer Ver. Esse capítulo também vai ser dividido em duas partes. Vamos lá? Deus é aquele que criou a Terra, o planeta onde vivemos, mas cada um de nós tem alguma coisa a dizer sobre o mundo em que vivemos pessoalmente. Abraão usou a fé a fim de liberar o poder de Deus para criar um mundo onde ele queria viver. E sua fé criou um mundo de bênçãos e abundância. Como aconteceu com Abraão, Deus quer que nós criemos nosso mundo hoje. Abraão é chamado o pai da nossa fé. Romanos 4, verso 16 e 17 diz: Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Entre parênteses, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Abraão é o pai de todos os que pertencem a Cristo. Gálatas capítulo 3, versos 7 e 29 diz: Sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Esses versículos estão dizendo que fazemos parte da família de Deus por intermédio de Abraão. Ele nos deu o exemplo de alguém que creu em Deus e depois falou com fé, agiu pela fé e recebeu pela fé. Abraão agiu como Deus age. Deus disse a ele para crer no impossível e para chamar à existência as coisas que não existiam como se elas existissem. E Abraão fez isso. Ele criou um mundo abençoado onde poderia viver pela sua fé. Em que tipo de mundo você quer viver? Eu cresci em um mundo de paz, um mundo de amor e fé. Esse foi o mundo que meu pai criou para nós pelas palavras que ele dizia. Todas as vezes que os problemas apareciam ou quando alguma coisa se levantava contra nós, eu dizia: Papai, o que vamos fazer agora? E ele dizia palavras de fé. Quantas pessoas olharam em volta e disseram: Este não é o tipo de mundo de onde quero viver. As circunstâncias vêm e tentam criar um mundo para nós. A doença e a enfermidade tentam criar um mundo de problemas e de opressão. O crime e a violência tentam criar um mundo de medo e incerteza. As crises financeiras ou a perda de um emprego tentam criar um mundo de pobreza. Mas a palavra de Deus diz que não temos de viver neste mundo. Como podemos criar um mundo que queremos ver? Podemos crer em Deus e dizer o que a sua palavra diz. Podemos declarar pela fé: nenhuma arma forjada contra mim prosperará e nenhuma perda de emprego me impedirá de viver no mundo que Deus tem para mim. As pessoas que estão passando por uma situação como essa precisam dizer todos os dias: agradeço a Deus que Ele está criando um emprego para mim. E enquanto estão procurando, elas podem acreditar em Deus, podem declarar a palavra de Deus e continuar declarando até verem seu mundo mudar. Em 1964, eu estava no Exército dos Estados Unidos e estava no quartel em Taipei, Taiwan, trabalhando na agência de segurança do Exército. Um dia, fomos passear pela ilha de motocicleta. Quando voltamos à noite, eu estava no final do grupo e tentava me manter na vertical. Eu dirigi uma Honda 150 em alta velocidade. Se você já dirigiu nas montanhas quando o vento está soprando, sabe que às vezes os ventos ficam fortes. E quando se acelera de verdade em uma dessas motocicletas, a gravidade pode não segurar você por tanto tempo. Fiz uma curva e o vento me atingiu, jogando-me de lado em direção a um declive. Pude sentir a motocicleta deslizando pelo asfalto. Eu estava tentando frear, fazendo tudo o que podia para voltar à posição anterior, mas continuava deslizando. Tudo que tive tempo de dizer foi: Jesus,
Jesus, Jesus. E a próxima coisa de que me dei conta foi que cheguei ao meio da estrada e parei. Fiquei parado ali por um instante, montado na motocicleta. Os rapazes deram a volta quando perceberam que havia algo errado. Vimos onde a lateral do meu pneu deslizou. Também vimos a marca da roda traseira exatamente onde ela ficou cantando e subindo a lateral da montanha e depois desceu de novo. Eles disseram: "Uau, Regan, você é um cara de sorte. O pneu ficou pendurado na ribanceira e jogou você de volta na estrada." "O pneu não ficou pendurado na ribanceira", respondi. "Foi a mão de Deus que me colocou de volta no asfalto." Eu não tive tempo de orar naquela noite. Eu não tive tempo de jejuar. Eu estava em uma motocicleta prestes a despencar em uma queda de mais de 300 metros. Tudo que eu tive tempo de fazer foi clamar: "Jesus, Jesus, Jesus." Essas palavras ativaram um poder que está sempre disponível a nós, e o Senhor empurrou a motocicleta para longe da ribanceira. Criei o milagre que eu queria ver falando o nome de Jesus com fé. Não permita que ninguém mais lhe diga em que tipo de mundo você vai viver. Você pode viver em um mundo de amor, fé, paz, abundância, saúde e sucesso. Tudo depende de você. Se há coisas com as quais você não está disposto a conviver, você pode criar um mundo diferente. Deus criou o mundo que Ele queria ver e nos deu a capacidade de criar nosso mundo também. Gênesis capítulo 1, verso 2 ao 4. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: "Haja luz", e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus não queria um mundo de caos. Ele não queria um deserto. Então criou o mundo que ele queria ver com suas palavras e seu poder. Como ele colocou seu poder em operação? Através das palavras que ele disse: "Haja", e houve. O poder de Deus estava então disponível e estava disponível a nós agora. Aliás, e está disponível a nós agora. Quando falamos as palavras de Deus, liberamos seu poder, mas é importante entendermos que seu poder não opera até que o ativemos com nossa fé. Veja um exemplo. Se eu tivesse uma banana de dinamite com um pavio em uma das mãos e um fósforo na outra, eu teria o poder de criar uma enorme explosão. Mas nada acontecia até que eu acendesse o fósforo e o pavio. Do mesmo modo, o poder de Deus está sempre disponível, mas é preciso outro ingrediente, um ativador. Alguma coisa precisa ativá-lo. Seu poder é liberado quando dizemos palavras de fé. Naturalmente, podemos falar e não crer, e nada acontecerá. É preciso fé para liberar o poder. Lucas capítulo 5 nos diz que a casa onde Jesus pregava estava cheia de pessoas e o poder do Senhor estava com ele para curar. Verso 17. O poder estava presente para curar as pessoas, mas só uma pessoa foi curada, o paralítico cujos amigos fizeram descer a sua cama pelo lado. Verso 18 ao 25. Jesus viu a fé e neles o homem foi curado. Embora o poder estivesse ali para curar o resto das pessoas, ninguém mais foi curado. Ninguém mais tinha fé em ação. Há duas coisas que você precisa entender se quiser criar o mundo que você deseja, alinhando com a palavra de Deus. Primeiramente, é preciso o poder de Deus que está sempre disponível e é preciso que sua fé traga para este mundo a existência através das suas palavras. Quando Deus criou o mundo, Ele não criou tudo de uma vez. Ele deu um passo de cada vez. Gênesis capítulo 1 mostra os passos de Deus. Primeiro, Ele trouxe o firmamento, a existência através de suas palavras. Ele trouxe as águas e a terra seca à existência através de suas palavras. Ele trouxe a vida das plantas,
o sol, as estrelas, a lua e os animais, e as criaturas voláteis à existência através de suas palavras. E finalmente ele olhou para tudo que havia criado e viu que era bom. Ele criou um mundo cheio de ordem e o criou com suas palavras. E nós também podemos criar um mundo onde queremos viver através das palavras que falamos de acordo com a palavra de Deus. Aqui encerramos o primeiro vídeo. Até o próximo, em nome de Jesus.